Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de derivadas. Na última aula, nós vimos o assunto referente à parte de derivadas. Vimos como que faz a derivada através de algumas regrinhas de derivação. A primeira regra que nós vimos foi um x elevado a um n, ou então raiz n de x. Posteriormente, nós vimos também como que a gente faz a derivada de um exponencial e de um logaritmo natural. E hoje nós vamos dar sequência fazendo alguns exemplos dessas derivadas desses logaritmos naturais e exponenciais, assim como a gente vai ver também a parte de derivadas de funções trigonométricas. Então, vamos levar em consideração que eu tenho aqui um primeiro exemplo, considerando a derivada de uma função que ela tem um exponencial. Então, exemplo 1, e esse f de x é igual a 2 elevado a x. E eu quero saber quem que é a derivada desse 2 elevado a x. Para a gente resolver esse problema aqui, a gente inicialmente deve lembrar aqui que esse 2 elevado a x eu posso escrever da forma exponencial. Eu sei que eu posso trabalhar eu já sei as regras de derivação considerando uma função exponencial e uma função logaritma natural. Mas 2 elevado a x, ela não é nem um ln, nem uma função exponencial. Mas eu posso calcular, posso trabalhar com essa função, levando isso em consideração. Então, inicialmente eu posso reescrever, posso refazer aí essa função, posso reescrever essa função de uma maneira que nos ajude. Então, para ficar mais fácil, eu vou primeiro escrever o ln. Então, esse f de x, eu sei muito bem que eu posso escrever como sendo um y. Então, vou escrever essa função como sendo um y é igual a 2 elevado a x. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que esse y, e aqui igual a 2 elevado a x. E eu vou aplicar agora o ln, tanto na esquerda quanto na direita, então vai ficar ln de y é igual a ln de 2x, 2 elevado a x. Então, quando eu trabalho com esse ln aqui, eu posso também, esse 2 elevado a x, se a gente trabalhar lá com a regrinha do expoente, esse x que está aqui, ele pode vir multiplicando nossa expressão aqui na frente. Então, ele pode ser calculado aqui como ln de y, que é igual, então esse x vai vir multiplicando, então vai ficar x ln de 2. Ok? Então, 2, ln de 2 elevado a x é a mesma coisa que x ln de 2. Isso daqui é a regrinha do logaritmo que a gente pode trabalhar. Posso trabalhar aqui com uma derivação implícita. Essa derivação implícita, eu estou fazendo a derivada dela, ou seja, estou calculando derivada tanto aqui quanto aqui na direita, tanto na direita quanto aqui na esquerda. Então, ln de y, eu sei que a derivada de ln de y é 1 sobre y. E aí, para dizer que eu derivei, eu vou falar que é um dy dx. E vou fazer aqui a derivada do lado direito. Ou seja, quero calcular quem que é a derivada dx ln de 2. Ln de 2 é uma constante. Então, se eu derivar essa constante aqui, se você fizer lá a derivada de 2x, a derivada de 2x é igual a 2. Então, eu vou derivar apenas aonde tem o x. Então, se eu levar isso em consideração, a derivada de x é 1, e aqui sobra para nós apenas o ln de 2. Mas, o que nós temos aqui? Eu tenho 1 sobre y, que é igual a dy dx. Esse dy dx nada mais é que o y' que nós fizemos lá anteriormente, que é a derivada dessa nossa expressão. Posso pegar esse y e passar para o outro lado, então vai ficar um y ln de 2. Mas quem que é y, professor? O y nada mais é do que a nossa função que nós colocamos lá anteriormente, ou seja, y é igual a 2 elevado a x. Então, eu posso reescrever esse y' como sendo um
ln de 2, ou então, melhor ainda, tanto faz esta multiplicação aqui, vai ser um 2 elevado a x, ln de 2. E aí esse y' é a derivada da nossa função, ou seja, é o nosso f' de x. Então, esse f' de x vai ser igual a 2 elevado a x, ln de 2. E aí nós temos aí o resultado final da nossa derivada de 2 elevado a x. Então, a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. A gente vai partir agora para outra parte, que são as derivadas do nosso sistema, das nossas funções trigonométricas, e a partir disso, a gente tem alguns teoremas, e nós temos algumas formulinhas de derivação. Então, essas derivadas dessas funções trigonométricas, a primeira que a gente vai ver é a do seno. Então, se eu tenho uma função dada aqui por um f de x igual a seno de x, a derivada do seno de x vai ser igual a cosseno de x. Nós já provamos isso aqui anteriormente, calculando pela definição, que a derivada do seno é o cosseno. E aqui a gente já trabalha aqui já com essa consideração. Derivada, toda vez que você trabalhar aqui com a derivada do seno, você tem que saber que é cosseno. A segunda propriedade que eu tenho é se a minha função f de x for cosseno de x, a derivada do cosseno de x vai ser igual a menos seno de x. Então, segunda regrinha que nós temos, derivada do cosseno menos seno. A terceira propriedade que eu tenho, se o meu f de x for igual a tangente de x, a derivada da tangente de x, ou seja, o meu f' de x, vai ser igual a secante ao quadrado de x. Então, derivada da tangente, secante ao quadrado. A quarta regrinha que nós temos, quarta propriedade que nós temos, é a derivada da secante. Então, se eu tiver aqui uma função f de x, é igual a secante de x. A derivada desse f' de x vai ser secante de x vezes tangente de x. Então, a derivada da secante é a secante vezes a tangente desse x. A quinta propriedade que nós temos é o f de x igual a cotangente de x. Então, cotangente de x. A derivada da cotangente, então f' de x, vai ser igual a menos cossecante de x. E essa cossecante ao quadrado, menos a cossecante ao quadrado de x. E por último, a letra F aqui, a sexta propriedade, se o meu f de x for igual a cossecante de x, a derivada da cossecante é a mesma coisa que a menos cossecante de x multiplicado pela cotangente de x. Então, f' de x vai ser menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Lembrando, pessoal, que essas definições, cotangente, secante, tudo mais tal, eu sei que a tangente é o seno sobre o cosseno, nós já definimos isso anteriormente, mas eu sempre vou colocar aqui para a gente lembrar. Então, vou colocar aqui do nosso lado, só para a gente não esquecer. Então, eu sei que a tangente de x pode ser reescrito como sendo o seno de x dividido pelo cosseno de x. Aí, a cotangente de x é a mesma coisa que 1 sobre a tangente de x, ou também a tangente menos 1 de x. Tenho também a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x.
ou cosseno menos 1 de x. E tenho também a cossecante. A cossecante é 1 sobre o seno de x. Ou, então, o seno menos 1 de x. 7 exercícios aqui, inicialmente, para vocês começarem a treinar. Primeiro exercício, eu tenho aqui, seja f de x, seno de x, calcular aqui o f' de x na letra A e o f' de π sobre 4 na letra B. Na letra A, eu quero calcular quem que é o f' de x. F' de x, derivada do seno, cosseno de x. Na letra B, eu quero saber quem que é o f' de π sobre 4. Ou seja, eu quero saber quem que é o cosseno de π sobre 4. Se você não tiver uma calculadora, a gente pode fazer da seguinte maneira. Vou desenhar meu círculo trigonométrico. Esse meu círculo trigonométrico, eu já falei para vocês que ele possui um raio 1, centrado aqui na origem, entre o cruzamento do meu eixo das ordenadas com as abscissas. E eu consigo trabalhar com esse meu sisteminha aqui da seguinte maneira. Meu círculo trigonométrico, ele pode ser dividido aí como sendo a cada meia volta um valor de π, radianos. Eu sei que o nosso π em radiano, o π radiano em graus é igual a 180 graus. Então, vou colocar essa informação. π em radiano é igual a 180 graus. Então, se eu quiser saber passar de radiano para grau, então um π radiano é igual a 180 graus. Eu sei também que uma volta inteira são 360 graus, ou seja, 2π. Então, meia volta aqui, daqui até aqui, eu sei que aqui é menos π. Lembrando que aqui eu trabalho com para direita e para cima valores positivos, para esquerda e para baixo com valores negativos aqui nos meus quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Direita, esse aqui é positivo tanto para x quanto para y. O segundo quadrante, ele é positivo para y, mas ele é negativo para x. O terceiro quadrante, negativo tanto para x quanto para y. E o quarto quadrante, ele é negativo para y e positivo para x. Então, a primeira volta aqui, ele é menos π. Eu comecei aqui, né? Então, eu falei para vocês que era o zero. Então, se ele der a primeira volta aqui na metade que menos π, e aqui ele vai chegar aqui em 2π. Então, ele pode ser também o 0, 2π e assim por diante. Então, 0 e 360 graus vão estar aqui no mesmo ponto. Se eu fui até aqui, e isso daqui é menos π, isso aqui está na metade. Ou seja, eu estou considerando que isso daqui é π sobre 2. Positivo, né? Porque o nosso eixo aqui está positivo. Então, 0, π sobre 2, menos π. Se eu pegar e calcular esse cara aqui, ele é a mesma coisa que esse π mais metade aqui, mais π sobre 2. Ele vai ser negativo também, então vai ser menos π sobre 2, que é a metade. Então, se eu calcular aqui o MMC dos dois, não tem nada aqui, é 1. Então, MMC aqui vai ser 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá menos 2, então vai ficar menos 2π. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos π, então menos π. Então, menos 2π menos π, então isso daqui é menos 3π sobre 2. Então, menos 3π sobre 2. Já falei também para vocês que, se eu pegar e fizer análise aqui do meu círculo trigonométrico, para ver quem que é seno e cosseno, tangente e tal, eu posso pegar e traçar, fazer um triângulo retângulo aqui. Então, traço até aqui, eu sei que a daqui até aqui é raio 1. E aí eu posso traçar aqui, trazer esse nosso eixo para cá. Então, nossa distância vai ser aqui aproximadamente 1. Tá? Com isso, eu sei que eu tenho aqui o nosso senos e os nossos cossenos. Já anteriormente, eu falei para vocês que, com relação a esse ângulo aqui,
esse cara vai ser o cosseno, e esse cara aqui vai ser o seno. E aí falei para vocês que o cosseno de 0 é 1, exatamente por causa disso. Cosseno de π sobre 2 é 0. Agora, o seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90 graus, ele dá 1. Ele vai estar aqui, o nosso triângulo retângulo vai estar para cá. Eu desenho o triângulo retângulo como se ele tivesse para cá. Levando, então, em consideração que eu tenho π sobre 4, o π sobre 4, o π sobre 2 é o quê? É 0,5 π, né? Então, é a mesma coisa que 1 sobre 2 π. Ou, então, 0,5 π. Ou, então, isso daqui é igual a 90 graus. O π sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 4π, que é igual a 1 dividido por 4, a gente sabe que é 0,25π, ou então em grau, se eu tenho aqui que π sobre 2, se o π é 180, π dividido por 4, ou seja, 180 dividido por 4, mesma coisa que 45 graus. Ou seja, estou quero saber quanto que é o cosseno de 45 graus. Se a gente lembrar da nossa tabelinha trigonométrica, eu sei que eu tenho uma tabela de valores de seno, cosseno e tangente, então vamos escrever essa tabelinha. Então, tem o seno, o cosseno e a tangente. E eu tenho lá os valores tabelados: 0, 30, 45, 60, 90. O seno, o que a gente já conhece aqui por esse círculo trigonométrico, o seno de 0 eu sei que é 0. O seno de 90 é 1. O cosseno de 0 eu sei que é 1. E o cosseno de 90 eu sei que é 0. Então, os valores do seno de 30, 45 e 60 têm que estar entre 0 e 1. E aí existe uma regra, um macetinho aí que dá para a gente fazer da seguinte maneira. Eu posso escrever como sendo aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2, e raiz quadrada em todo o numerador. Eu sei que a raiz quadrada de 1 dá 1, então eu posso reescrever isso daqui, né? Raiz quadrada de 1 dá 1, então o seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 91. Aí o caminho inverso. Cosseno de 0 dá 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1, eu sei que é 1, então isso daqui vai ser também 1 sobre 2. E a tangente, eu sei que a tangente de 0 vai ser 0, ou seja, quero saber, a tangente é esse cara aqui, é o seno sobre cosseno. Então, eu sei que se o seno for 0 dividido pelo cosseno, que é 1, então seno 0 dividido por 1 dá 0. Seno de 30, a tangente de 30 vai ser o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Ou seja, então a tangente de 30 vai ser o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Quanto que é o seno de 30? O seno de 30 eu sei que é 1 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui copio de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, 2 raiz de 3. Esse 2 de baixo posso cancelar com 2 de cima, então isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou seja, a tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Então, a tangente de 45 graus é o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Então, isso daqui é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Copio de cima, multiplicado pelo inverso do de baixo. Então, 2 cancelo com 2, raiz de 2 cancelo com raiz de 2, isso daqui é igual a 1.
A tangente de 60 vai ser o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Isso daqui vai dar a raiz de 3. Por fim, a tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus, seno dividido por cosseno, 1 dividido por 0. É indefinido. Então, a tangente de 90, indefinido. Porque não existe aqui divisão por 0. Então, não existe tangente de 90. Com isso, fica fácil, né? Se eu sei que o nosso π sobre 4 é 45 graus, eu quero saber quanto que é o cosseno de 45, então cosseno de 45, isso daqui é igual a raiz de 2 sobre 2. Professor, mas por que você não faz os demais? Por que você não faz o 135, o 180 e tudo mais e tal? Não precisa. Porque se você fez aqui até o 90 graus, basta você fazer as mesmas considerações para cá, vão ser valores negativos. O seno de menos π vai ser o próprio zero, o cosseno de menos π vai ser menos 1. Segundo exercício, determina a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a seno de x no ponto de abscissa 0. Então, se a gente lembrar das definições de derivada, eu sei que o f' de x é a mesma coisa que o f de x menos o f de p, dividido por x menos p. Lembrando aqui que esse f' de x eu vou calcular ele no nosso ponto também, então vai ser o f' de 0, que é igual o f de x, posso falar que é o y, menos o f de p, ou seja, o f de 0, dividido por x menos p, ou seja, x menos 0. Eu sei que já fiz no exercício anterior, mas nem precisava, se eu quiser, eu sei que a derivada do seno é o cosseno, então f' é o de x, é o cosseno de x. Então, o f' de 0 aqui vai ser o cosseno de 0. Vou já multiplicar em cruz, né? Então, cosseno de 0 multiplicado por x. Não vou nem colocar aqui x menos 0, vou deixar só o x aqui, que é igual a y menos o f de 0. F de 0 é o seno de 0. Seno de 0 dá 0. Mas vamos deixar aqui para não esquecer. Então, seno de 0. O seno de 0 dá 1. Então, 1 vezes x dá x. Igual a y menos seno de 0 dá 0. Da reta tangente, y igual a x. Então, no ponto 0 e f' de 0, o f' de 0 a gente vê ali que é 1, né? Então, isso daqui vai ter a seguinte característica. O gráfico da reta tangente vai ser y igual a x. A nossa função f de x igual a seno de x. O exercício não pediu, mas vamos plotar esses gráficos aqui, utilizando o Octave. Vamos plotar o gráfico, né? Então, nossa função, vou chamar aqui de y1, com f de x, né? É igual a arroba x. A função é o seno de x, então sin x. E a função, nossa reta tangente, é o y, então vai ser aqui arroba x, e aí a nossa expressão é só o x. Vou dar um fplot para as nossas funções, vou plotar primeiro o fx. Então, o gráfico aqui da nossa função senoidal é dado por esse daqui. Vou plotar agora o gráfico da nossa reta tangente. Então, para manter, para não fechar essa janela e plotar por cima, eu vou colocar hold all, ou seja, vamos segurar aquele gráfico. Aí fplot x. Opa, desculpa, né? X não, y. Fplot. Peguei nossa reta tangente, a nossa função no ponto 0. Terceiro exercício, eu quero calcular aqui algumas derivadas para a nossa função f de x igual a cosseno de x. Eu quero saber na letra A quem que é o f' de x, a derivada desse cosseno. Então, a derivada do cosseno menos seno de x. Na letra B, eu quero saber quem que é o f' de 0. Então, f' de 0 vai ser menos seno de 0.
Seno de zero eu sei que é zero, menos zero é zero. Então, f' de zero é zero. Na letra C, eu quero saber quem que é o f' de π sobre 3. Então, isso daqui vai ser igual a menos seno de π sobre 3. O π, 180. 180 dividido por 3, 60. Então, eu quero saber quem que é o seno de 60 graus. Só que como está menos, então menos raiz de 3 sobre 2. Na letra D, f' de menos π sobre 4. Ou seja, isso daqui vai ser menos seno de menos π sobre 4. O π sobre 4 nós já fizemos ali anteriormente, né? 45. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, mas como é menos π sobre 4, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E aí, menos com menos dá mais. Então, isso daqui vai ser mais raiz de 2 sobre 2. O quarto exercício, eu estou trabalhando aqui com, eu quero saber o f' de x. Então, na letra A, eu tenho aqui que o f de x é dado aqui como sendo a tangente de x. Eu quero saber quem que é a derivada da nossa tangente de x. Então, se a gente voltar lá, lembrar da tabelinha que eu defini anteriormente, a derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado de x. Na letra B, a nossa função f de x é a secante. Então, letra B, o f de x é a secante de x. Quero saber qual que é a derivada da secante. Se a gente lembrar das nossas propriedades definidas anteriormente, a derivada da secante é a secante vezes tangente. Então, f' de x, para nós, vai ser a própria secante, multiplicada aí pela tangente de x. Quinto exercício, eu tenho agora, eu quero calcular a derivada aqui, quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a tangente de x, no ponto de abscissa 0. Então, novamente, aí mais um exercício com relação à reta tangente. Então, para determinar a reta tangente, eu preciso lembrar da definição de derivada. Eu sei que a definição de derivada me diz que o f' de x é a mesma coisa que um f de x menos um f de p, dividido pelo x menos p. Então, com isso, eu quero saber quem que é o f' de x. O f' de x para o x aqui no ponto 0, ou seja, derivada aqui no nosso ponto abscissa igual a 0. E eu sei que o meu f de x, eu posso falar que é a mesma coisa que o y, f de x e y é a mesma coisa, menos o f de p, menos o f de 0, dividido por x menos p, x menos o p, o ponto aqui que é 0. A função que nós estamos trabalhando é a tangente de x, ou seja, esse f de x é a tangente de x. Quero calcular quem que é o f' de 0, então, derivada da tangente, então f' de x secante ao quadrado, E aí, se a gente lembrar da definição que nós colocamos lá em cima, então, secante ao quadrado vai ser 1 sobre o cosseno de x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x. Então, 1 dividido pelo cosseno de 0 ao quadrado. Cosseno de 0 é 1, 1 dividido por 1 ao quadrado. Então, secante ao quadrado é 1. Então, f' de 0 aqui para nós vai ser 1. Ou então, a secante, vamos colocar aqui secante ao quadrado de 0. Já vou multiplicar em cruz aqui. Então, f' de 0 é secante ao quadrado de 0, vezes x, que é igual a um y menos um f de 0. Ou seja, f de x é a tangente. Então, f de 0, tangente de 0. Tangente de 0, eu sei que é 0. Secante ao quadrado de 0, eu sei que é 1. Então, isso daqui vai ser x igual a y. Ou y igual a x. Então, no ponto aqui, 0 e f de 0, eu vou ter que o f de x é a tangente de x, e a equação da reta tangente é x. Y é igual a x. Sexto exercício, eu tenho aqui minha função f de x, que é a cotangente de x, e aí na letra A eu quero saber quem que é o f' desse x.
Então, a derivada aqui da cotangente, se a gente lembrar das nossas expressões anteriores, é a menos cossecante de x ao quadrado, então cossecante ao quadrado de x, já é tabelado. E aí eu quero saber quem que é o valor do f' para π sobre 4, ou seja, quando x vale π sobre 4. Então, na letra B, o f' de π sobre 4. Ou seja, eu quero saber quanto que é menos a cossecante ao quadrado de π sobre 4. Mas, se eu lembrar a cossecante, que a gente definiu ali anteriormente, a mesma coisa que o 1 sobre o seno. Cossecante eu falei que é 1 sobre seno, né? Como é ao quadrado, é 1 sobre esse seno ao quadrado de x, então seno ao quadrado de x. Mas, professor, por que você não coloca tudo aqui ao quadrado, aqui entre parênteses e tal? Não precisa, porque 1 ao quadrado é 1. Então não precisa fazer tudo isso aqui, basta você deixar o ao quadrado aqui no denominador, que é o suficiente. Então eu sei que a cossecante é a mesma coisa que 1 sobre o seno, então vai ficar aqui menos 1 sobre o seno de x, ou seja, seno de π sobre 4 ao quadrado, que é igual. Π sobre 4, que a gente já viu anteriormente, 45. Então, seno de 45. Seno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Se a gente abrir aquele raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vai ficar aqui raiz de 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Tem o menos aqui, acompanhando todo o sinal, então vai ficar menos 1. Raiz ao quadrado de 2 ao quadrado, então raiz quadrada de 2 ao quadrado, é o próprio 2, cancela a raiz quadrada com esse 2, sobre 2 ao quadrado, 4. Então isso daqui vai ser menos 1, copio de cima, multiplicado pelo inverso de baixo, menos 1 vezes 4 sobre 2. Esse daqui multiplico, né, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vai ficar menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, então menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o f' de π sobre 4 é menos 2. Por fim, no último exercício, número 7, meu g de x é a cossecante de x. Na letra A, eu quero saber quem que é o meu g' desse x, a derivada dessa minha cossecante de x. Se eu lembrar lá da nossa definição, a derivada da cossecante é a menos cossecante vezes a cotangente. Na letra B, eu quero saber quem que é o meu g' de π sobre 4. Então, meu g' de π sobre 4, basta eu relembrar aqui. Eu sei que a cossecante é a mesma coisa que 1 sobre o seno. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre o seno de x, ou no caso aqui, seno de π sobre 4, vezes a cotangente de x. Mas o que é a cotangente de x? A cotangente é a mesma coisa que 1 sobre tangente. Então, basta eu escrever 1 sobre a tangente de 45. Então, para a nossa situação aqui, vai ficar 1 sobre a tangente de π sobre 4, que é igual. E aí, a gente precisa calcular. Já fiz lá o seno de π sobre 4, né? Então, o seno de π sobre 4, então, isso aqui vai ficar menos 1. Seno de π sobre 4, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes a tangente de 45. Então, vezes aqui, tangente de 45. Tangente de 45 que a gente definiu lá anteriormente. Tangente de 45, não. E aí vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 2, né? 2 dividido por raiz de 2, vezes 1 sobre 1. Então, esse daqui vai ficar 1 sobre 1, dá 1. Então, esse daqui vai ficar menos 1, multiplicado pelo inverso aqui do de baixo. Então, 2 dividido por raiz de 2. Então, portanto, o resultado final, multiplica aqui o de cima pelo de cima, baixo pelo de baixo, menos 1 vezes 2 dá menos 2, 1 sobre 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Então, o resultado final, menos 2 raiz de 2. Então, o teorema aqui que relaciona a derivada com a continuidade de uma função, se o nosso f for derivável em p, então f será contínuo em p.
Agora, isso não me diz que se a nossa função, a nossa continuidade, ela não implica em derivabilidade, tá? Agora, a derivabilidade, ela implica em continuidade. Ou seja, a nossa função, ela pode ser contínua, mas ela pode ser que ela não é derivável. Agora, se a nossa função ela for derivável, quer dizer que ela é contínua, tá? Então, você tem que lembrar sempre disso. Toda vez que você conseguir fazer a derivada da nossa função f em P, então ela vai ser contínua nesse P. Vou te dar um exemplo aqui bem assim, bem tranquilo para você entender. Você precisa analisar a tua função, tá? Então, vou pegar um exemplo dessa função aqui, ó, módulo de x. Se eu desenhar aqui o gráfico aqui do módulo de x, ele vai dar isso daqui. E eu sei que a função f de x não é derivável em p igual a zero. Entretanto, essa função ela é contínua em p igual a zero. O que nos mostra é que uma função ela pode ser contínua em um ponto, sem ser derivável nesse ponto. Tá? Se eu pegar aí, mais para frente, eu vou. Existem alguns exemplos aí que me mostram aí por que a derivada do módulo de zero ele não existe. Mas, basicamente, no caso ali, para o ponto aqui, ela vai existir aqui, o nosso sistema ela vai ser contínua aqui, dá para ver que ela tem continuidade, no entanto, a derivada aqui não existe. A partir, então, visto aí algumas derivadas iniciais, a gente tem algumas regrinhas de derivação. Então, eu posso ter lá soma de duas funções, posso ter a multiplicação por uma constante, posso ter também a multiplicação dessas duas funções. Então, o primeiro teorema que a gente tem aqui, eu vou falar aqui que sejam f e g deriváveis em P, e seja K uma constante. Então, as funções f mais g, k vezes f e f vezes g são deriváveis em P. E aí eu tenho aqui 3 regrinhas iniciais que eu vou colocar para vocês agora aqui desse primeiro teorema. Então, teorema 1 me diz o seguinte: sejam f e g deriváveis em P e seja k uma constante. Então, as funções f mais g, k vezes f e f vezes g são deriváveis em P, e aí eu vou ter essas 3 propriedades. Primeira propriedade me diz que a derivada da soma, nesse ponto P, é a mesma coisa que a derivada de cada uma dessas funções somadas separadamente. Ou seja, então, a derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas dessas funções. Então, se você tiver aqui um f mais g e a derivada desse f mais g, você pode fazer a derivada de f mais a derivada de g. O resultado vai ser igual. Agora, se você tiver uma constante multiplicando aí essa função, e eu calcular a derivada dessa constante multiplicada por essa função, nesse ponto P, vai ser a mesma coisa que essa constante multiplicada aí pela derivada dessa nossa função. Então, se você tem lá 2x ao quadrado, e calcular a derivada de 2x ao quadrado, vai ser a mesma coisa lá que você pegar e derivar o 2 e depois fazer aí, colocar ele de fora, né? E derivar lá o x ao quadrado. E aí vai ficar essa constante multiplicado pela derivada de x ao quadrado. E o último aqui, a terceira propriedade, me diz que se eu tiver duas funções que estão multiplicando, e eu calcular a derivada da multiplicação de duas funções, eu posso calcular a derivada como sendo: derivo a primeira função e multiplico pela segunda função, mais copio a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função. Então, essa daqui é os nossos primeiros teoremas. Tá? Então, a derivada da soma é igual, a derivada da soma de duas funções é igual à soma da derivada de cada uma dessas funções. Se tiver uma constante multiplicada por uma função e calcular a derivada, é a mesma coisa que essa constante multiplicada pela derivada dessa função. E aí a regra do produto de duas funções me diz que
derivada da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada segunda. Então, derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. E eu tenho também teorema para a divisão, a regrinha do quociente. No teorema 2, ele me diz que a regra do quociente, ou seja, divisão de duas funções, se f e g forem deriváveis em P, e se g de P for diferente de zero, ou seja, se eu pegar e fizer f dividido por g, esse g tem que ser diferente de zero para existir essa divisão. Ela vai ser derivável em P, e aí eu posso falar que a derivada do quociente aqui é a mesma coisa que eu pegar, derivo a função de cima, multiplico pela função de baixo, menos copio a função de cima, multiplicado pela derivada da função de baixo. E todo mundo dividido pela função de baixo ao quadrado. Ou seja, se eu colocar aqui em palavras, a derivada de um quociente é igual à derivada do numerador, multiplicado pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, sobre o quadrado do denominador. Ok? Então, derivada do numerador multiplicado pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, dividido pelo quadrado do denominador. Essas regras são fundamentais para que vocês se lembrem de todas as nossas regrinhas de derivada. Sem elas, não tem como você prosseguir. Professor, preciso decorar? Sim, isso aqui você precisa memorizar, essas 4 regrinhas, tá? A primeira, a segunda ali, tranquilo, só fazer soma, multiplicação por uma constante, não tem segredo. Agora, a terceira e a quarta, a multiplicação e a divisão, é importantíssimo que vocês memorizem, tá? Então, a regra do produto me diz que a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função multiplicado pela segunda, mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. E a regra do quociente vai ser a derivada do numerador multiplicado pelo denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador. E todo mundo aqui dividido pelo quadrado do denominador. Beleza? Vamos fazer, então, alguns exemplos para a gente ilustrar essas condições. Então, primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui uma função f de x, dado pela soma de duas funções, 4x ao cubo mais x ao quadrado. Na letra A, eu quero saber quem que é o f' de x. E aí, lembrando aqui, pessoal, que para essa situação aqui, já tenho aqui duas propriedades, né? Tenho tanto a soma de duas funções e tenho aqui a multiplicação de uma constante vezes a função. Então, eu tenho aqui uma constante k, e aqui eu tenho uma função f, e aqui eu tenho uma segunda função, uma função g aqui, uma função h, tanto faz. Então, esse daqui é o nosso k. Eu falei que f de x já é tudo, né? A soma dessas duas funções, então posso falar que esse daqui é um g de x, esse daqui é um h de x. A soma de g de x com h de x é um f de x. Então, eu quero calcular quem que é a derivada disso daqui. Então, a derivada disso daqui vai ser 4 vezes a derivada de x ao cubo. Derivada de x ao cubo, abaixo o expoente, 3, vezes o x, vezes 3 menos 1, 2. Mais derivada de x ao quadrado, abaixo o expoente 2, vezes x, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, 2x. Ou seja, escrevendo isso aqui, 4 vezes 3 dá 12. Então, 12x ao quadrado mais 2x. Então, a derivada de 4x ao cubo mais x ao quadrado é igual a 12x ao quadrado mais 2x. De novo, eu tenho aqui uma constante multiplicada por x ao cubo. Então,
constante multiplicada aqui por uma função, a derivada dessa multiplicação vai ser, copio essa constante, multiplico pela derivada dessa nossa função. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, mais a derivada aqui de x ao quadrado. Abaixo, então, o expoente, 2 vezes esse x, e pego aquele 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, multiplica aqui 4 vezes 3 dá 12, x ao quadrado, mais 2x. Na letra B, eu quero saber quem que é o f' de 1. Então, f' de 1, basta eu substituir aqui onde tem x por 1. Então, vai ficar 12 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. 12 vezes 1, então, 12 vezes 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 12, eu sei que dá 12. Mais 2 vezes 1 dá 2. 12 mais 2 é igual a 14. Segundo exemplo, eu tenho meu f de x dado por 5x à quarta mais 4. Quero calcular a derivada dessa nossa função, ou seja, quero saber quem que é o f' de x. Então, eu tenho aqui a soma de duas funções, tem uma função 5x à quarta e uma função constante 4. Então, a derivada aqui f' de x vai ser igual, então copio aqui a constante, 5 vezes derivada de x à quarta. Então, vou abaixar o expoente aqui multiplicando, então vai ficar 4 vezes x. Subtraio 1 do expoente, então 4 menos 1 dá 3, então 4x ao cubo, mais derivada de uma constante, dá 0. Portanto, o resultado final aqui, 5 vezes 4 dá 20, então 5 vezes 4x ao cubo igual a 20x ao cubo. Então, a derivada de 5x à quarta mais 4, 20x ao cubo. Terceiro exemplo, fazer a multiplicação aqui de duas funções. Vai ser dado aqui como sendo 3x ao quadrado mais 1, vezes exponencial x. E aí eu quero saber a derivada dessa expressão. Como eu falei para vocês, regrinha do produto, derivo o primeiro, multiplico pelo segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Então, f' de x vai ser, então, derivo o primeiro, derivada de 3x ao quadrado, 6x, derivada de 1, derivada de uma constante, 0. Então, derivo o primeiro, copio o segundo, então, vezes exponencial x, mais, copio o primeiro, 3x ao quadrado, mais 1, vezes a derivada do segundo. Derivada do exponencial x é o próprio exponencial x. Posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Posso colocar o exponencial x em evidência, então vai ficar o exponencial x multiplicado aqui por 3x ao quadrado mais 6x mais 1. Para ficar mais fácil, você pode escrever, na hora que você vê que é uma multiplicação, escreve essa multiplicação aqui sendo um A, isso daqui como sendo um B. E aí você fala aqui que o f' desse x vai ser o A' vezes o B mais o A vezes o B'. E aí fica mais fácil para você identificar quem que é a primeira, quem que é a segunda, tá? Fica bem mais simples para você escrever. O quarto exemplo vai ser uma divisão. Então, 4f de x igual a x a 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 1. O que eu recomendo para vocês? Faça a mesma coisa. Chama aqui
o de cima como sendo um A e o de baixo como sendo um B. E aí, o F' de X vai ser o quê? O A' vezes o B, menos o A vezes o B', dividido pelo B ao quadrado. Notem que é a mesma coisa, né? Só vai mudar o sinal aqui, vai ter uma divisão pelo B ao quadrado. A linha B menos a B', dividido por B ao quadrado. Feito isso, então vamos calcular a derivada. Então, F' de X vai ser igual. Então, a linha, então é a derivada de 2x mais 3. Derivada de 2x, 2. Derivada de 3, 0. Derivada de uma constante é 0. Então, derivo de cima, multiplicado pelo de baixo. X ao quadrado, mais 1. Menos, copio de cima, então 2x mais 3. Multiplicado pela derivada do de baixo. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de 1, que é uma constante, dá 0. Todo mundo dividido por b ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você pode simplificar isso daqui. Então, se você simplificar, isso daqui vai ficar... Vou fazer distributivo aqui. E vou fazer aqui também. Então, isso daqui vai ficar 2x ao quadrado mais 2 menos 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 3 vezes 2x dá 6x. Mas como tem esse menos aqui, vai ficar menos 6x. Todo mundo dividido aqui por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui, se você quiser abrir, é o quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado é x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. E aí, rearranjando o numerador, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado é igual a menos 2x ao quadrado. Menos 6x mais 2. Dividido por x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Então, a derivada de f de x igual a 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 1 é igual a menos 2x ao quadrado menos 6x mais 2 dividido aqui por x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. O que eu recomendo? Faça pela definição também. Você lembra lá da definição, né? Limite de h tendendo a zero. Então, isso daqui é o f' de x. É igual ao limite de h tendendo a zero, de f de x mais 1h, menos o f de x, dividido por h. Faça pela definição e veja se você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Deixo aí como tarefa para vocês fazerem pela definição também.